sistêmico, né? É uma bobagem então sem você tamanho. tem essa visão do macro, assim, de como as pecinhas se interligam. Claro, a né? gente tanto socialmente quanto dentro da cabeça. A gente tenta intervir sobre tudo isso, a gente tenta reparar a condição emocional, a gente tenta reparar a condição acadêmica, a gente tenta dar motivação, a gente tenta trabalhar junto à escola, junto à família. Ok. Voltamos. Finalmente, galera. A gente teve uns problemas com a mesa de som, bugou, o software bugou. Agora a gente tá aqui. Estamos de volta. Tá tudo certo. Né? Vai dar o contrário. Não, tá certo. Assim, ó. Aí, beleza. Show! Ó, hoje a gente vai falar, continuando a nossa série de TDAH, comorbidades. Que eu descobri na pandemia o que quer dizer doença junto com outra doença. E TDAH, todo mundo tem comorbidade quando tem TDAH. Não todo mundo, mas a maioria. E 5% da população do mundo tem TDAH. Então, culpa de muitas coisas é no TDAH. Não é? Inclusive acidentes de carro. Exato. E acidentes de avião, provavelmente. De avião eu desconheço algum moto, estudo. Mas de carro tem. E de bicicleta. E de tudo, né? Com certeza. Eu sei os de carro. De carro tem, com certeza. Eles sofrem mais acidentes. De carro, os acidentes são bem mais graves. Então. Porque é que você falou? Como que chama o cara? Barclay. Que ele falou Barclay. Assim, pô, TDAH mata. E essa é a questão. Porque essa história de TDAH mata. E ele estava falando disso numa conferência, porque o irmão dele havia morrido num acidente de carro, né? E ele tinha TDAH, ele como uma grande especialista de TDAH no mundo, tentou com que o irmão tratasse o tempo todo. E ele disse isso na abertura da conferência, dizendo que também mata. Mas é verdade, os acidentes são em maior número e são mais graves, né, de carro, né? E o indivíduo perde a carta muito mais e tem mais multas também, né? Faz sentido. Do que a população geral. Então isso é uma das coisas, né? Isso é uma já mais em adulto ainda, porque você passa a infância toda e a adolescência também. Só que na criança você não bate o Mario Kart no máximo, não no carro de verdade, né? Mas aí ela tem outras, né? Vai variando de acordo com a idade também, né? E o tipo de comorbidade. Você falou, comorbidades são duas patologias juntas, né? Isso é interessante, porque, por exemplo, você pega, olha só, câncer de pulmão e cigarro. Né? Existe até uma relação causal, né? Na psiquiatria isso é difícil, né? Porque a gente não sabe causa de quase nada. Então, por exemplo, você pode ter as patologias caminhando em conjunto, lado a lado, elas podem vir uma depois da outra. Elas podem... Uma sumir e uma continuar. Exato. Elas podem caminhar lado a lado, elas podem ser sucessivas, elas podem ser intervenientes, elas estarem no meio de uma para outra e aquilo aumentar a frequência da outra. Sei. O diagrama de Venn não faz muito sentido. Ele é meio 3D, assim. Né? Ele vai, sobe, vai para trás, vai para frente. E aí tem também a discussão do porquê, né? Também. Tanto do ponto de vista genético, que é o que se discute muito, quanto também de questões de vida, né? O impacto que isso gera, por exemplo, na autoestima, né? Do indivíduo, que a gente já discutiu ao longo da evolução. Mas a comorbidade é fundamental. Eu lembro que eu descobri isso, eu estava no carro, ouvindo o podcast TDAH, muito bom, que tem em inglês. Você me falou, né? Eles têm mais de 300 episódios. É em inglês e só tem no Apple Podcast. Cara, que legal. Chama ADHD Experts, sei lá, alguma coisa assim. Se procurar, você acha, muito fácil. E é muito bom. Quer dizer... Eles meio que gravam lives de pessoas, pesquisadores. Legal. E daí tem umas horas que eles falam, e eles estão falando do PowerPoint, e não tem o PowerPoint, porque é áudio só, mas dá pra entender. Bom. E é bom, é muito bom. Mas daí o cara falou assim, a galera morre de acidente de carro. Eu tava dirigindo, pensando no podcast, olhando pro lado. É incrível. Eu falei, né? Melhor prestar atenção. O adulto seguramente. Eu lembro que eu terminava uma aula minha com um rapaz, era uma foto de um cara que estava no posto de gasolina, o carro,
E ele saiu com a bomba do posto, né? Ele simplesmente, acho que pagou e acelerou, ou nem pagou, simplesmente foi embora, pediu para encher o tanque e levou a bomba junto, né? E, assim, totalmente impulsivo e bastante desatento, na verdade, né? Se pegar todos os cacetadas do Faustão, 90% é TDAH, segundo o Barclay. Mas é muito impactante, né? E tem muita. Você falou assim, a grande maioria tem comorbidade, por quase todo mundo, né? Eu acho que só por volta de, tipo, grande maioria, 12% tipo só dos indivíduos não tem nenhuma comorbidade. Caraca, olha só. Eu tava pensando 2/3. Imagina, Caraca. 1/3. Vamos resumir assim, mas assim, por volta de 1/3 tem uma, o outro terço tem 2. Nossa! E ainda tem um outro tanto que tem 3 comorbidades. Então, isso é variável, mas vou falar para você, sobra uns 10, 12% ainda de indivíduos que não têm comorbidade nenhuma. Todos os outros, na sua grande maioria, têm algum tipo de comorbidade ou terá ao longo da sua evolução, né? Que beleza. Ou terá, principalmente se não tratar, né? Sem tratamento, você vai gerando uma situação seguida certamente da outra, né? Posso dar um exemplo das sequências? Olha só. Quais tem? Tem várias, né? Mas eu vou falar só de comorbidade sucessiva ainda primeiro. Não, vamos falar de concorrente, uma do lado da outra. Por exemplo, paralela. Criança comumente tem o comportamento opositor e de desafio. Transtorno de déficit de atenção. Legal, rebeldes. Ansiedade. É bastante comum a ansiedade, né? Será que tem a ver? Mas é uma frequência maior que a população geral. É alta. Sintomas depressivos, né? É bastante comum também. Transtorno de sono. Indivíduo com TDAH tem muito problema de sono, né? Eles demoram para se ativar de manhã e muitos têm dificuldades desativar durante a noite para conseguir dormir ou conciliar o sono. É o celular, né? Porque o YouTube é uma armadilha para quem tem TDAH. Claro, aí você tem os estímulos distratores todos, né? Que mais? A dependência química. O pessoal fala assim, olha, uma coisa muito comum. Se eu vou tratar meu filho, eu vou dar uma droga muito cedo, que droga ele vai tomar na vida adulta? Uma bobagem, porque no fundo na vida adulta ele vai tomar TDAH não tratado, o indivíduo que não trata, ele tem 3 a 4 vezes chances a mais do que a população geral de ter uma dependência química. Eu vi de alcoolismo, é bem alto. Exato, alcoolismo e tantos outros. E tem mais chance de você ir parar na rua, morar na rua. TDAH porque aí entra toda a questão dos outros padrões de comorbidade. Olha um exemplo. Eu trabalho com criança, muito comum. A criança começa muito cedo, né? Por volta na infância, ela ainda tem TDAH, ela é desatenta, um pouco opositora, a família ainda não reclama muito. Ela entra na idade escolar, pronto, ela começa a ter dificuldade escolar. A gente discutiu, né, as questões de impacto, 90% delas têm dificuldade escolar. Bom, ela começa a ter fracasso escolar. Vai evoluindo, vai entrando na adolescência, ela começa a ter fracasso escolar. Aí ela deprime ou fica com níveis muito altos de ansiedade. A menina muitas vezes deprime, o menino muitas vezes começa a ter problemas de conduta, né? Começa a ter condutas, a gente já discutiu, mas condutas muitas vezes de fundamento social, agressividade, muito comum, no TDA. Explosividade, irritabilidade, ele não quer fazer, ele faz oposição e ele não está conseguindo também mais fazer, porque ele já foi perdendo, né? Você imagina, você entra no primeiro ano, você perdeu conceitos básicos, por exemplo, de somar. Aí a turma já está aprendendo a multiplicar, você não sabe somar ainda. É uma bola de neve frustrativa. Você vai perdendo pré-requisito. Social, porque fica todo mundo enchendo o saco. E criança é cruel, né? Que criança é de boa, criança, né, vai falar muito. Aí, por exemplo, vamos pegar um menino. Ele começa a ter problemas de conduta. Muitas vezes ele perde a escola, fracasso escolar total, a taxa de abandono escolar no Brasil é absurda e muito seguramente temos outros problemas, mas TDAH está aí no centro disso. Aí ele começa a fazer uso de droga, né? Começo da adolescência, adulto jovem, e muitas vezes aquele transtorno de conduta que ele tinha na adolescência, que vem lá proveniente de toda a questão do quadro de oposição, da hiperatividade, da dificuldade escolar, vira num comportamento psicopático e ele se transforma num indivíduo com transtorno de personalidade antissocial. Daí o cara se automedica com álcool para me ajudar na ansiedade social.
Mas olha só que interessante. Isso é tão verdadeiro quando tem estudos em presídio. Né? E tem taxas de TDAH muito altas, né? Faz sentido, em né? indivíduos, claro, que viveram toda uma sequência tanto de impacto, por essa questão, né, histórica pessoal da pessoa, tanto pela questão da agressividade, né? Que é alta. Exato, porque não alta. consegue impulsividade, né? A impulsividade. Porque precisa, geralmente, pessoas impulsivas que cometem crime, né? Tem os psicopatas que calculam certinho e tem os que só fazem. Né? Mas a gente discute a psicopatia, tem uma coisa interessante, porque tem aquele que ele é passional, né? Ele é explosivo, ele tem um colorido afetivo muito grande. Coisa máfia mexicana, assim. Mas esse você ainda, às vezes, você tem um controle, até às vezes tem um fundo ligado à bipolaridade, a questões que você talvez controle com o estabilizador de humor. Mas aquele que é frio, aquele que é calculista, aquele que planeja, aquele que não tem uma emoção muito à flor da pele, ele pensa, esse é muito mais difícil, né? Mas falando de psicopatia, sim, tá? Mas não é comorbidade de TDAH, né? Não, é uma comorbidade. Se for, ele é pego mais vezes. Mas você sabe que interessante é, seguramente. É verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas olha uma outra coisa, né? Lembra que eu te falei de comorbidade interveniente? Por exemplo, não é uma comorbidade de TDAH. Não é o fato de você ter TDAH que você vai ser psicopata na vida adulta. Mas se você tiver um problema de conduta, a partir da adolescência, que surgiu muitas vezes por conta do fator atencional, da dificuldade escolar, você aí sim, se você aumenta a chance daí de ter um comportamento psicopático, ainda mais se você tiver ao longo dessa evolução também, dessa sucessão de problemas que o indivíduo apresenta, ele apresentar, por exemplo, também questões ligadas à dependência química. E aí continua, né? Dá para continuar a história, hein? Né? Até o suicídio? Não. Porque tem a questão da depressão. Não, é verdade, é verdade. Eu vi um vídeo no YouTube que era sobre isso. É? Como o TDAH mata? Daí eu achei, ele bate o carro. Mas não, era uma questão de que o cara fica deprimido, não tem confiança, e daí ele não consegue emprego, daí ele vai morar na rua, daí ele usa muita droga, daí ele se mata. Essa é uma história pessoal pior ainda, né? É porque se associa muito à depressão, né? Também na evolução, né? Que tá na ansiedade, né? Mas que é um problema de dopamina, não é? Que os caras falam? Se for, então é uma coisa totalmente sistêmica, por isso que zoa tudo, né? Então, tem discussões aí sobre isso. Seguramente tem uma discussão sobre a comorbidade de questões que são genéticas, né? Dizer assim, um gene que favorece uma doença favorece a outra. Então, o fato de você ter um gene específico que te faz ter TDAH, esse mesmo gene favorece você ter mais sintoma de depressão, por exemplo, de ansiedade, de alguma coisa assim. A outra questão é o próprio impacto da patologia, né? Os fatores ambientais ao longo da vida que vão minando a autoestima também, né? Então, sucessivamente, você pode viver um acúmulo de situações problema. Isso vai até a vida adulta. O indivíduo chega na vida adulta, ele demora para entrar na faculdade. Ele já vem de fracasso escolar, aí ele demora para entrar. Ele demora para sair da faculdade. Ele demora para conseguir o primeiro emprego. Ele perde emprego 10 vezes, 4, 5 vezes a mais em 10 anos do que a população geral, né? Ele se separa mais do que os indivíduos também, porque você imagina quanto eles devem esquecer o casamento, a data de casamento, né? Presente de casamento, as coisas. Mas é uma brincadeira, mas eles se separam mais também. Eles sofrem mais acidentes. Eles têm a autoestima mais baixa, né? E aí, por aí tem vai. menos amigo? Eu vi isso. Tem menos amigos, né? Até a terceira série, a maioria de TDAH tem pouquíssimos amigos até a terceira série. Isso custa, hein? Eles gastam, né? Também é um custo. Eles ganham menos, e gastam mais. E tem um gasto, né? Com tratamento, com ida a médico, com situações... Eu vi que era 2 vezes maior ter um filho com TDAH do que um pois é. 100. Mas olha só, tem uma coisa muito interessante nisso, né? Por que isso vale muito para a medicina? A gente, eu acho que discutiu isso também no último podcast. Você tem um desfecho, né? Toda doença tem uma história natural, né?
O TDAH tem a sua história. Apesar de ele não saber a causa, é uma história que a gente conhece. Essa evolução, né, do problema atencional, fracasso escolar, sintoma depressivo, ansiedade, problemas de conduta, dependência química, comportamento antissocial, toda essa história, ela de alguma forma se repete. A gente sabe o desfecho. A gente sabe as etapas, aquilo que pode acontecer, né? Então, por isso, isso nos faz e nos permite pensar em tratar muito cedo, né? Porque você evita tudo isso, né? Você não cura, muito, né? Mas você ajuda muito. Pensa um menino que não está com a memória boa, ele não consegue decorar a tabuada, né? Se ele tratasse muito cedo, ele não teria tantos outros problemas ao longo do tempo. Uhum. Né? Não, você pega a terapia tradicional, ela não tem estigma nenhum, mas a terapia de remédio tem estigma, né? Eu tava falando com o Rafa, né? E ele falou assim, pô, mas não tira a criatividade, Daí eu falei assim, você tá falando daquela tirinha do Haroldo? Sabe aquela tirinha que ele tem uma... Sabe o Haroldo? Que tem um tigre. Sim. Daí ele toma remédio pra atenção, daí o tigre vira um bichinho de pelúcia, daí ele só presta atenção na lição, e daí morre a infância. Saca? Você vira aquele mito que você vira um zumbi robótico de fazer lição sem imaginação. Isso né? é um absurdo total, né? Ninguém... o tratamento não mexe nada disso. Ele não mexe em criatividade, ele não mexe na sua inteligência, ele não mexe na forma de você ser, ele não mexe nos sistemas de forma geral. Isso, eu não sei de onde se criou. Ele pode ter um efeito colateral que é afetar um pouco o humor, mas isso é um efeito colateral. Qualquer remédio pode ter, a gente maneja. Ninguém quer deixar a criança que nem robozinho, né? Nada a ver, né? Não tem o menor sentido. É que pegou... Desse, né? É que tem uma galera que abusa, né? Que não tem TDAH e usa para estimulante de produtividade, né? Sim, que funciona mais ou menos. Não funciona também, né? Na realidade, o indivíduo faz uso abusivo, mas o pessoal abusa de aspirina, né? Não tem uso abusivo de aspirina? Café. Tem. Café. Não, os abusivos não é exclusivo, né, da questão do tratamento para déficit de atenção, é absoluto. Isso eu acho que é uma coisa construída que, na realidade, muito mais atrapalha do que ajuda as pessoas que querem tratar. É um medo de mexer com a cabeça de uma criança que está em desenvolvimento, com uma droga que a pessoa não entende, né? Mas sabe o que a gente tem que pensar, né? A gente fala mais já falando de tratamento aí, a gente tem que pensar... A gente vai ter que reiniciar aqui o som, calma aí. Tá, pronto. Então, a gente está falando dessa questão do tratar, porque a gente tem que pensar no risco de tratar, né? Então, com efeitos colaterais. Mas, ao longo do tempo, eles não são intensos. E eles aparecem rapidamente e são bastante fáceis de se manejar de forma geral. Mas o que vai acontecer, você tem que tirar o remédio, o efeito acabou. Mas e você começa pouquinho, exato, né? E sobe aos poucos. Exato. Você vai com muito cuidado, você tem uma segurança muito grande. Mas a outra coisa que também a gente deve pensar é o risco de não tratar. Né? Realmente. Claro, às vezes as pessoas ficam preocupadas essa coisa de ter um efeito colateral específico, só que ela não percebe que o impacto do não tratamento é muito maior. Toda não ação é uma ação também, claro, né? É uma decisão, óbvio. Mesmo que seja a decisão de não fazer nada. Mas isso, Lu, vale na medicina como um todo, a gente pensa isso o tempo inteiro. Eu acho uma ingenuidade até as pessoas, principalmente o pessoal da área, eu acho que trabalha mais na área ligada à psicologia, de que assim, a gente não olha para isso, como se eu não olhasse para crianças com dificuldade escolar e só quisesse tratar o déficit de atenção. Não, a gente olha. A gente olha também para a condição emocional, a gente também olha para a condição de família. É dito muitas vezes como não se olhasse nada disso, a gente só quer tratar, vai deixar todo mundo um robozinho, ninguém vai mais ter emoção, nós vamos controlar todo mundo. É uma bobagem. Mais na questão psiquiátrica, que é tudo sistêmico, né? É uma bobagem então, sem você tamanho. Tem essa visão do macro, assim, de como as pecinhas se interligam. Claro, a gente tanto socialmente quanto dentro da cabeça. A gente tenta intervir sobre tudo isso, a gente tenta reparar a condição emocional, a gente tenta reparar a condição acadêmica, a gente tenta dar motivação, a gente tenta trabalhar junto à escola, junto à família. Só que a grande parte dos estudos aí que tiveram do ponto de vista epidemiológico sobre tratamento, todos eles como braço de tratamento que incluem o remédio, a evolução é melhor.
Ponto. A gente fala de ciência, não? O resto é lucração. Melhora tudo, melhora a escola, a amizade, a felicidade em geral. Sim. Mas na questão da comorbidade em si, porque eu imagino que quando você mexe, você dá um estimulante. Então, e daí a pessoa tem, sei lá, toque junto. Exato. E como que você encaixa uma coisa com a outra? Olha como só. que não piora uma... Entendeu? Piora. Aquela coisa do... cobertor curto. Cobertor curto. Você puxa de um lado e estoura do outro, né? Ô, Lu, você tem total razão. Porque a primeira questão da comorbidade é assim, fica mais grave. E o prognóstico é pior. Né? Por quê? Por conta disso. Porque tratar é pior. Eu pego um exemplo aí. Sei lá, o indivíduo é bipolar, né? Ele tem déficit de atenção. E aí você vai lá e dá estimulante. 12% deles com psicoestimulante, exato, tem modulação de humor. Aí eu dou psicoestimulante, ele sobe pelas paredes dentro da casa, de irritação. Né? Aí eu vou ter que lidar com o humor para muitas vezes tratar a atenção. As pessoas acham assim, mas é um absurdo. Não é um absurdo. Tanto uma quanto a outra vai gerar um impacto brutal na vida da criança, entendeu? Então, você tem que tratar. Aí você tem que lidar com um para depois lidar com o outro. Só que é óbvio, você daí lida com mais de um remédio, muitas vezes, você lida com mais efeito colateral, você aumenta o custo de tratamento, né? Você aumenta a preocupação da família a longo prazo, de ter que estar dando mais um determinado tipo de medicamento. A chance de dar errado multiplica ao invés de somar, né? Exato. Agora, imagina com 3 comorbidades. O indivíduo ele tem um problema do sono, ele tem ele é disléxico. É super comum, né? Ele tem déficit de atenção. É super comum. O sono já é uma que já dá de sempre, né? Ela já vem no pacote básico do TDAH. E uma outra que está aí também, que se discute pouco, mas que... Aliás, tem comorbidade com tudo, né? Tem autismo, ligado a né, questões também? de transtornos alimentares, com autismo, seguramente. Cara, todas? Com não tem praticamente uma que eu todas, não consigo pensar aqui que não tem. Agora, é muito interessante, porque algumas você consegue, né? Elas até você consegue Elas encaixam lidar. bem, tem Exato. certa... Outras dificultam muito o tratamento. Né? Dificultam muito. Por exemplo, uma menina que é puramente desatenta e ansiosa, assim, mais retraída e tal, ali é mais fácil de lidar. Agora, um menino que é desatento, mas extremamente explosivo, é mais difícil de lidar. Quando se ele não dorme, é mais ainda. Ferra, né? O humor é muito difícil, né? Entre o humor e a atenção, você tem que tratar o humor primeiro, né? O humor é pior. O humor é mais impactante. Então, e é o grande interessante questão. Essa questão da ordem de tratamento. Porque quando eu vi que entre depressão e desatenção, você tem que tratar a desatenção primeiro. Porque ajuda na vida. Daí a vida fica melhor e daí Mas olha diminui. que interessante. Você tem razão. Né? Mas... Olha, além de ser um risco de ser uma comorbidade, é um baita diagnóstico diferencial. Você só pode estar deprimido. O indivíduo que deprime, ele também fica desatento. Aí o cara corre o risco de diagnosticar déficit de atenção, né, e não a depressão. Ou diagnosticar os dois e ele só está deprimido. Né? Como você sabe qual que veio primeiro? Não, o ovo é a galinha, por dados né? de história, né? Você entende, você vê qual veio primeiro. Entendi. Tem dado de história, tem estudos de ordem neuropsicológica, tem a própria avaliação da criança ali, você consegue perceber, é possível sim. É claro que tem algumas que são mais difíceis, por exemplo, autismo e déficit de atenção, uma discussão aí sem fim, né? Antes não podia, até hoje na CID-10 não pode haver essa comorbidade, agora é possível só pelo DSM-5, então a comorbidade ela é mais difícil ainda na psiquiatria porque a gente não sabe relações causais, né? Isso é um novo. Porque a gente está falando de grupo de sintomas, de forma geral. Sintomas que se manifestam de forma semelhante. Por exemplo, o indivíduo que é bipolar, ele fica hiperativo. Ele fica impulsivo. Né? Aí eu vou vê-lo, olho a criança muito rapidamente, o indivíduo menos cuidado, ele está assim, ele está agitado, ele está desatento, ele não para que, ele tem déficit de atenção. Não, ele... está num quadro de hipomania. Você vê, você entende, se mistura. Esse caos faz um overlapping de sintomas, né? A questão da genética, que os caras descobrem um cromossomo, esse cromossomo faz isso. Exato. Só que ao mesmo tempo ele faz isso e isso. E na verdade isso é uma junção desse cromossomo com o outro.
Chama pleiiotropismo. Então. É muito interessante. Então a biologia inteira tá nesse caos de uma coisa causa a outra, né? Até na questão da ecologia, que você vai lá, tira um passarinho da floresta, e daí a floresta pira e vira um deserto do nada, entendeu? E a gente, veja, a gente também trabalha só... Tem um fator genético, tem total razão. E tem questões do ambiente, né? O tipo de família. Lembra que a gente falou que uma outra comorbidade muito discutida é a comorbidade familiar, né? Porque é muito mais comum você ter uma ideia. Se você tiver déficit de atenção, a chance de você ter um pai com déficit de atenção é por volta de 40%. Perdão. Se um dos seus pais tiver déficit de atenção, a chance de você ter é por volta de 40%. Se os dois tiverem, a chance de você ter é 80%. Então você tem que tratar o pai primeiro. Exato. Né? Agora imagina um pai senão desatento. Ele vai esquecer de dar o remédio pro filho. Claro. Um pai desatento, uma mãe desatenta, um filho desatento. Né? Ele não trata, ele esquece de vir na consulta, ele tem dificuldade de se organizar. E muitas vezes ele passou pelas mesmas coisas. E aí ele acha assim, bom, eu passei por isso, eu também era assim quando criança. Mas, jeito. Claro, é nosso jeito. Só que aí você questiona, mas isso não te atrapalhou na vida? Né? Muito. Não, os caras descobrem que eles têm TDAH por causa que eles vão tratar a comorbidade do TDAH. E muitas vezes quando vem tratar os filhos também. Sabia? Isso aqui faz sentido. A comorbidade e os filhos também. Eu trabalhando com crianças, às vezes o indivíduo chega lá, ele começa a ouvir falar de TDAH, o pai, ele fala, nossa, mas eu tenho isso aí também. Né? Pode ter mesmo. Então você já passa aqui às 10h30? É altamente herdável, né? O déficit de atenção, o TDAH, é altamente herdável. É algo que você vê muito dentro do contexto da família. Né? Então isso é muito genético, interessante. Né? Tem uma causalidade genética. Tem um fator genético muito relevante, seguramente. Né? Um dos quês, né? Não, sem dúvida, o papel genético no TDAH é preponderante, né? Mas é evidente que se ele está dentro de uma família estruturada, todo mundo bem estruturado e tal, afetivo é uma coisa, mas se ele está numa família onde ela é totalmente desestruturada, uma família tóxica, que todo mundo também tem algum problema de saúde mental, aliás, falando ainda em comorbidade, as famílias têm mais problemas de outras patologias mentais. Coisa, né? Porque eles também têm não só mais TDAH, deles, eles têm comorbidades de outras também. Né? Alcoolismo, também agressividade, bipolaridade. Não tem tanta grana. Exato, eles também têm. E daí tudo isso conta. Eles vão parar na classe que os alunos são pior. Exato. E daí tá na classe pior, daí o amigo dele é pior. Tudo isso, entendeu? Entendo. É tudo um sistema. Tudo. Você cair, se tiver amigos bons, ou você cair num grupo de amigos que todos já fazem uso de drogas, já tem um desempenho que não é legal, você se identifica com aquilo. Tudo isso, veja, a gente fala das patologias, mas são questões humanas, né? E quando a gente avalia, a gente deve considerar seguramente todo esse conhecimento que existe há muito tempo e que ajuda muito a molecada, né? Antigamente, o indivíduo perdia o ano, perdia 2, perdia 3, largava a escola. Quantos amigos meus? Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, largava a escola. Né? Até hoje a gente tem taxa de evasão muito alta, mas muitos desses têm questões de ordem psiquiátrica que são tratáveis, inclusive o TDAH, né? E tantas outras, né? A gente falou com a Silvia aqui, lembra de dislexia, descalculia, que é outro padrão de comorbidade muito comum, né? O déficit de atenção está associado a problemas de aprendizado, a transtornos específicos de aprendizado, como é a dislexia, que é um transtorno de leitura, a descalculia, tem dificuldade de matemática. E você tem que, na hora de pensar em tratar, você tem que identificar tudo isso. Muitas das falhas de tratamento é você não identificar a comorbidade e não tratar de forma adequada, né? Às vezes você trata o déficit de atenção, mas o menino é dislexo, ele continua sem conseguir ler, né? Isso aqui. E vai continuar tendo problema. Ou ele está deprimido, ele vai continuar tendo problema. Ou ele não dorme, ele vai continuar. Você tem que efetivamente tratar todos os transtornos que são seguramente puxar o cobertor para todos os lados. Né? Exatamente. Às vezes não é fácil. Às vezes o fio é grande e o cobertor é curto demais. Então, mas é isso. A questão da comorbidade é central no déficit de atenção, seguramente, porque ela determina tratamento, ela determina prognóstico, evolução, a orientação que é dada para a família, os recursos técnicos de apoio que a gente utiliza ao longo da evolução. Então,
é bastante relevante o tema da comorbidade, né? É isso aí. Interessante. E também de quanto mais caro fica, né, o tratamento. Se você pega a nível populacional, que eles pegam assim, quanto se gastou, o Estado gastou, por exemplo, os indivíduos que usam com TDAH, né, que vão, quanto gasta a nível de consultas, por exemplo, no plano de saúde. Pô, eles usam muito mais, eles vão muito mais ao médico, né, seguramente. Então, realmente, e além do que tem os salários também, eles vão mais e ganham menos, muitas vezes, o income é menor. Então, não é todo mundo, mas são dados, são relevantes frente ao que se vê na população geral. O que eu acho triste disso é como parece que não tem, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Se você é um paciente de TDAH, você não tem controle nenhum da sua vida. Você precisa fazer o tratamento, senão você tá ferrado. Olha, como qualquer doença, Lu. Qualquer uma, mano. Não, entendi. Você entende? É a mesma coisa. Pensa assim, se você é míope, eu sou míope, é só com o TDAH que rola isso. Eu não sei por quê, entendeu? Porque não tem vida, ele não presta atenção porque ele não quer. Mas por quê? Porque nem você me dizer que eu não enxergo, eu sou míope, se eu não enxergo porque eu não quero, Você entende? Pra gente que trata no dia a dia, é tão claro isso, é tão evidente isso. É que nem eu falar que, o indivíduo é diabético. A gente já inventou uns remédios. Sim, então. Tem tratamento. E a desinformação, né? A desinformação é muito grande, né, ainda, né? Tanto por parte da galera da escola, do pessoal que atende do ponto de vista emocional, da família, às vezes até os pediatras ainda têm um pouco de dificuldade em entender, né, a questão do paradigma de não depender, evidentemente, da criança. O impacto é brutal. Se a gente não entende isso, a gente não trata. Se não trata, e a história é a mesma. O desfecho a gente conhece muito bem. Não precisa esperar, porque o desfecho é sempre igual. Então, beleza. A gente vai falar mais de tratamento na próxima semana. Vai ser legal. A gente quer trazer um pessoal aí, falar mais uns breaks aí com o pessoal. A gente vai chamar e vai ser bem massa. Vai ser legal. E vai ser um pouco menos tragédia, um pouco mais felicidade. Mas você sabe que eu penso muito nisso. Às vezes a gente fala de tragédia, mas a possibilidade de tratar é algo bom. Lutar. Eu acho que é trágico quando vida, você não tem a possibilidade, né? Quando você está no precipício, né? Quando você está jogando Bomberman, você já colocou a bomba na sua frente e você tem parede para os dois lados. Exato, pô. E você só espera a bomba explodir. Isso aí. Isso é tragédia. Porque se você tem informação, se você tem acesso, né? Uma comunidade protetiva por trás. Claro, é bom tratar. É uma patologia que é possível tratar, né? A gente conhece bem, o resultado é bom, né? No fundo, eu acho que é trágico pessoas que não tratam e têm o impacto da doença. Claro, ninguém quer adoecer, mas é uma doença que é plenamente possível de ser bem tratada, ser bem conduzida e ter resultados muito positivos, né? E traz as coisas únicas, né? Que nem a doutora Silvia falou da questão que remapa o cabeça, o cérebro, cria novos caminhos, saca? Só de a pessoa. A nova cabeça também é importante para tudo, né? Eu acho que todo processo de cura passa por algo simbólico, né? Algo de fênix, assim, de queimar e ressurgir assim. Você não imagina o quanto para um cara com TDAH, quando ele se dá conta, né? Tudo, né? E ele põe o óculos pela primeira vez quando você é míope e fala: caramba, as árvores têm folhas. Exato, velho. Como é que eu vivi assim até hoje? É que nem miopia, eu sou míope. A primeira vez que eu fui lá de falar de cinema, não via nada. A hora que você põe o óculos, você fala: nossa, é igualzinho. Não é muito diferente disso. É uma questão que é tratável. Não tem uma cura exatamente, porque o tratamento, não vou falar mais disso, mas ele não cura, mas ele impede um impacto ao longo do desenvolvimento, né? A quantidade de histórias de sucesso é gigante. Né? Aliás, é um dos remédios de maior tamanho e defeito na psiquiatria. Quem trata, sente muito. Quantas vezes eu não vi a família voltar e dizer: nossa, mudou a minha vida. Mudou a vida, e muda realmente, que nem a gente falou, porque é sistêmico, ajudou uma coisa, ajuda tudo. Você melhora em todos os aspectos. Isso aí. Então, beleza, galera. Nós somos a gente e a mente. Então,
Notícias. Notícias. Eu quero fazer um comentário hoje. Eu quero falar de um cara. De uma pessoa. Ernest Hemingway. Um ator incrível. Se matou que nem o Kurt Cobain? Se matou em 1961, infelizmente. Um escritor, perdão, é verdade. Por que eu resolvi falar dele? Porque em 8 de julho, que é agora, hoje, né? Ele tem uma história incrível de vida, mas no dia 8 ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial na frente austro-única. A história dele é incrível, porque ele sobreviveu a 2 acidentes de avião. Ele sobreviveu. Onde ele achou 2 aviões naquela época? 2 aviões. Mas ele era piloto? Ele era tipo um repórter de guerra. Ele estava no dia D. Nossa. Ele chegou em Londres, ele era norte-americano, ele chega em Londres... Escreveu O Velho Mar. O Velho Mar, e ele escreveu, baseado no dia 8 de julho da coisa dele, O Adeus à Guerra, que é um livro autobiográfico, que fala de um tenente, né, na época da Primeira Guerra, que é um livro dele, porque ele se alistou, foi na Primeira Guerra, ele era motorista... Estava levando cigarro e chocolate para uma galera. A fábrica foi bombardeada. Nada mais importante para os caras. A fábrica é bombardeada e ele sofre atingido por um morteiro. Agora, ele tem coisas incríveis. Olha só. Você sabe que tem um tipo de embriaguez ou um tipo de bêbado que eles chamam de Hemingway, né? Porque ele bebia muito. Esse cara. Exato. E tem você virar uma categoria de bêbado, você tem que beber muito nessa vida, hein, cara? A outra coisa tem um concurso de sósias nos Estados Unidos dele. Porque ele é uma figura à parte, né? Ele aparece no Meia-Noite em Paris. E tem um som do Metallica, né? Que faz uma homenagem, o From Whom The Bell Tolls, exatamente. E tem o que é também, né, de um dos livros dele, né? Pronto, os sinos tocam. Os sinos, traduzidos como dobram, né? Tocam, exato. Mas isso aí. Os sinos da igreja, os sinos da guerra. Não, aí, todos os sinos que tem. Aí Hemingway era extremamente metafórico. O Velho Mar é uma coisa incrível quanto a isso. É uma história sensacional, né? Aquele episódio do Rick and Morty que chama The Old Man in the Seat. É sobre The Old Man in the Sea, né? Sim. Que é ele na privada. Você já assistiu esse episódio? Não, esse eu não assisti. É na 4ª temporada. Porque o velho... Mas é o nome desse doido. Ele pegou ele é um senhor no mar mesmo, numa história maluca. Ele numa pescaria ali, ele no barquinho, e ali conta a história inteira do Velho Mar. Deve ser muito massa. E a outra coisa que eu tenho que citar, mas hoje é Dia Nacional da Pesquisa, Dia Nacional do Pesquisador. Que legal. Foram 2 dias instituídos em 2001, 2008. Homenagem à Sociedade Brasileira de Pesquisa. E o Brasil tem produzido bastante coisa, né? Apesar da gente ainda estar num índice de inovação muito baixo, que a gente está em 69, a posição nossa no mundo, apesar da gente já estar produzindo quase 13% de quase toda a pesquisa que é feita no mundo. Mas é uma pesquisa ainda que a gente precisa melhorar muito a qualidade. É que nem o Brasil tem TDAH, né? Porque ele não vê a longo prazo o Brasil, ele só vê a curto prazo, né? Falta a dopamina ali de falar, então vamos fazer isso, porque daí ajuda. A dopamina de falar, vamos fazer pesquisa. Mas falta investimento também, viu? É uma metáfora, entendeu? Eu sei, é metafórico, eu entendi. Porque tá faltando muita dopamina agora, viu, Lulu? Falta muito investimento aí com os pesquisadores brasileiros, porque nenhum país vai pra frente se não fizer pesquisa e não tem como. Mas é isso aí. É isso. Beleza. Boa, valeu, Lulu. galera. Valeu. Spotify, Deezer, Insta, Facebook. E nosso site, tá por aí. Manda mensagem no celular. É isso aí. Semana que vem, tratamento. Beleza. Beleza, Lulu. Valeu.